Olá, bem-vindos ao Roku, eu sou o Thiago Velofight e hoje a gente vai falar de HDR. Historicamente, na indústria de mídia, sempre houveram grandes conflitos para estabelecer a tecnologia que seria o novo padrão de mídias. E HDR é a mais recente novidade, o termo mais utilizado para as marcas de televisão assegurarem vendas de novos equipamentos. No entanto, HDR no vídeo é completamente diferente do conceito de HDR na fotografia, salvo em algumas exceções como o HDR-X de algumas câmeras da Red, como a Epic e a Scarlett, que utilizam técnicas similares às da fotografia. E na verdade, o HDR é um progresso muito maior do que foi a mudança do 1080p para o 4K, já que nem todos percebem o aumento da qualidade de pixels, principalmente quando estão mais afastados da tela, mas o olho humano é bastante sensível para o dinamismo na imagem, conhecido como Dynamic Range. E essa tecnologia só se tornou possível por conta de outras tecnologias, como o OLED, o QLED e do mais recente Mini LED. Mas isso fica para um próximo vídeo, já que HDR é um assunto bastante extenso. HDR é um acrônimo de High Dynamic Range, que literalmente é traduzido para alto alcance dinâmico. E o HDR não é uma única coisa, mas sim constituído a partir de uma combinação de coisas, que englobam brilho, relação de contraste e precisão de cores. Existem diversos formatos de exibição em HDR, mas os três principais formatos padrão são o HDR10, o HDR10+, e o Dolby Vision. E esses formatos são regidos em cima da recomendação ITU RBT 2100, que frequentemente é abreviada para REC 2100. A ITU, que é uma agência pertencente às Nações Unidas e que pode ser considerado o maior nível da padronização do HDR em todas as etapas do processo, na captura, na edição e na exibição dos conteúdos em HDR. A REC 2100 detalha os limites técnicos para os vídeos em HDR, que inclui resoluções, taxas de quadros, um espaço de cores, ambiente de visualização e, principalmente para o HDR, duas opções de função de transferência, que são HLG, que é um acrônimo de Hybrid Log Gamma e literalmente traduzido para Gama de Log Híbrido, que foi criado pela BBC do Reino Unido em conjunto com a NHK Television Networks do Japão, para fornecer conteúdo HDR via transmissão broadcast. E o HDR-PQ de Perceptual Quantizer, traduzido literalmente para quantizador perceptivo. Primeiro, vamos entender as funções de transferência. Quando nós capturamos algo com uma câmera digital, a câmera traduz as unidades de brilho reais em um valor de dados. E essa tradução é chamada de OETF, um acrônimo de Optoelectronic Transfer Function, que se traduz para a função de transferência optoeletrônica. E o inverso acontece na tela de exibição. Ela lê o valor dos dados e usa uma função de transferência para determinar o quão brilhante cada pixel deve ser exibido na tela. E isso é chamado de EOTF, acrônimo de Electro Optical Transfer Function, e que se traduz para a função de transferência eletroóptica. Cada função de transferência possui uma respectiva cadeia de sinais, sendo que o sinal HDR-PQ, também conhecido como ST2084, possui valores absolutos, e que estão diretamente relacionados com brilho absoluto, por isso não podem ser mudados, não importando onde eles estejam. Sendo assim, o HDR-PQ requer uma tela HDR com pelo menos 1000 nits, e por isso não é retrocompatível com o SDR. Mas algumas TVs HDR podem exibir apenas 1000 nits ou menos, e para resolver isso, os arquivos HDR também incluem metadados, que descrevem o brilho máximo de cada cena. Então os fabricantes da TV tentam mapear esse brilho máximo e ajustá-lo ao tom mais brilhante que a TV pode reproduzir. E esse mapeamento é essencialmente uma curva gama em cima de uma curva PQ. Já o sinal HLG não visa nenhum brilho específico na tela e não é limitado de forma alguma, uma vez que utiliza um sistema de brilho relativo. Por isso, o HLG é compatível com os padrões HDR e é retrocompatível com as telas SDR. O HLG usa uma curva gama padrão que vem sendo usada em transmissão de emissoras por quase um século, mas no final da curva, na ponta mais brilhante, o HLG faz uma transição suave para uma curva logarítmica, que comprime as luzes altas e permite um alcance dinâmico muito maior. Agora que já tiramos do caminho alguns acrônimos e jargões necessários para entender o HDR, vamos falar sobre os 4 principais conceitos em que todos os diferentes tipos de HDR são baseados: luminância ou luminance, alcance dinâmico ou dynamic range, espaço de cor ou color space e profundidade de bits ou bit depth. Luminância é a medida de brilho percebido pelo olho humano, sendo candela por metro quadrado ou nits as expressões mais comumente usadas para essas medições, sendo que o Dynamic Range padrão, ou SDR, é calibrado para um máximo de 100 nits. Já Dynamic Range é basicamente o contraste ou a diferença entre as partes mais escuras e as partes mais claras da cena, normalmente medida em f-stops, onde cada f-stop é 2 vezes mais brilhante que o anterior. O espaço de cores Rec 709 do SDR possui um container de 6 f-stops, e segundo a Rec 2100, a TV deve ser capaz de exibir pelo menos 13 stops de Dynamic Range de pico para ser considerada pronta para o HDR, embora na realidade a maioria das TVs estão mais próximos de 10 stops de pico de exibição. Com relação ao espaço de cor, a maioria das TVs SDR usa o Rec 709 ou sRGB. Para simplificar, o espaço de cor define a saturação máxima das cores primárias, vermelho, azul e verde, que o dispositivo pode produzir. O padrão HDR usa uma gama mais ampla, conhecida como Rec 2020, embora grande parte do conteúdo use um padrão menos amplo, conhecido como DCI-P3,
que é o padrão para os monitores da Apple há alguns anos. Espaço de cores é equivalente à luminância, mas para uma cor. E por fim, profundidade de bits, que é a quantidade de dados utilizadas para descrever o brilho e as cores. Com exceção de alguns vídeos profissionais, todos os conteúdos SDR eram feitos em 8 bits. O sinal de 8 bits proporciona 256 valores possíveis para cada cor, RGB, vermelho, verde e azul. Sendo que 000 é preto, 255, 255, 255 é branco, 255, 00 é vermelho puro e assim por diante. Mas por causa de algumas físicas doidas, é proporcionada uma margem de espaço aos sinais. Então, na realidade, o intervalo dos valores seria de 16 a 235. Já o HDR usa 10 bits de dados para cada canal, expandindo o intervalo possível de valores para 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Mas novamente, por conta da transmissão de dados e do espaço de margem cedido, na verdade o intervalo fica de 60 a 940. Mas mesmo assim, a quantidade de dados para descrever cada pixel na tela é 4 vezes maior. A grande vantagem é que a gradação é mais fina e menos grosseira, uma vez que todos os dados necessários são fornecidos para destacar as cores mais claras, mesmo nas regiões super brilhantes, além das cores mais escuras nas regiões mais sombrias. Agora que entendemos todos esses conceitos que compõem o HDR, podemos voltar a falar dos formatos padrão de exibição em HDR. Os mesmos que mencionei no início desse vídeo, o HDR10, o HDR10+, e o Dolby Vision. Os três são baseados em HDR-PQ. E para melhor explicar isso, precisaremos falar da curva gama, da função de transferência. Quando uma câmera digital grava a imagem, os fótons atingem o sensor e se transformam em voltagem. E a câmera grava essa voltagem na forma de dados. 2 vezes a voltagem e o pixel será 2 vezes mais brilhante. Isso é chamado de resposta linear. O problema é que na parte inferior da escala existem apenas 4 bits para mostrar a diferença de gradação entre preto e cinza, enquanto existem 128 bits para mostrar a diferença entre branco e quase branco nas altas. A codificação linear gasta a maior parte dos seus dados nos tons mais claros da imagem e quase nenhum nas sombras. E, infelizmente, isso é exatamente o oposto de como nossos olhos funcionam. Somos extremamente sensíveis às mudanças na extremidade inferior da nossa visão, mas acima de certo ponto de brilho, quase não percebemos nenhuma diferença. Uma curva gama, na sua forma mais simples, é uma equação que dobra essa resposta linear e tenta aproximá-la de como realmente vemos. Ela retira os dados da extremidade mais brilhante do espectro e os move para a extremidade mais escura do espectro, onde realmente vemos mais detalhes. As câmeras hoje em dia costumam usar uma curva gama para ajudá-las a capturar mais informações de dados nas sombras, no momento em que gravamos um vídeo, enquanto o computador usa uma curva gama oposta para garantir que a exibição da imagem seja correta. O Perception Quantizer é como uma curva gama nos esteroides, é baseado na percepção real do contraste em vários níveis de luminescência. Em 10 bits, o PQ usa o dobro de dados de todos os SDR acima de 519 bits para descrever de 0 a 100 nits de brilho, mas continua com o espaço de margem embutida em 1023 bits, para até teoricamente 10.000 nits de brilho. E por fim, vamos falar sobre as semelhanças e as diferenças entre os formatos padrão de exibição em HDR. Iniciando com o HDR10, ele é Open Standard, então qualquer fabricante pode utilizá-lo sem custo agregado. Ele utiliza 10 bits de profundidade e trabalha com Gamut Rec 2020, além de oferecer 1000 nits de brilho máximo. Mas possui apenas metadados e não metadados dinâmicos, então o brilho é baseado na cena mais clara e na cena mais escura de todo o filme ou vídeo. O Dolby Vision é controlado pela Dolby, então o fabricante de TV deve pagar uma taxa de licença para utilizar. Mas existe a vantagem de que a Dolby trabalhará em conjunto com ele para garantir que o HDR seja exibido corretamente. A profundidade é de 12 bits, o Gamut é o Rec 2020, enquanto o pico de brilho é de 4000 nits. Uma das principais vantagens do Dolby Vision é que ele inclui metadados dinâmicos, que calibram o pico de brilho cena a cena, ou mesmo frame a frame, ao invés de ter apenas um único pico de brilho e um ponto preto para o vídeo todo. Assim, o filme não fica muito sombrio apenas para acomodar uma única cena com brilho nuclear e nem muito brilhante em um cenário oposto. Já o HDR10+, foi desenvolvido por um consórcio de 3 empresas, a 20th Century Fox, a Panasonic e a Samsung. Portanto, a compatibilidade do HDR10+, até agora está limitada aos modelos de TV da Samsung e Panasonic. E essa foi uma resposta para adicionar os metadados dinâmicos ao padrão HDR10, e entregar uma qualidade similar ao Dolby Vision. O HDR10+, também utiliza 10 bits de profundidade e trabalha com o Gamut Rec 2020, mas passa a oferecer 4000 nits de brilho máximo, além de similarmente incluir os metadados dinâmicos. O HDR-PQ é excelente para serviços de streaming e serviços sob demanda, mas não é adequado para emissoras. E é aí que entra o HLG, que foi criado com a intenção de fornecer conteúdo HDR via transmissão,
uma vez que não precisa transmitir múltiplos arquivos como o PQ, mas somente um único arquivo que pode ser exibido tanto em telas HDR quanto em telas SDR. O HLG trabalha em 10 bits com gama Rec 2020 e utiliza uma curva gama modificada. Em monitores SDR padrão, o HLG pode parecer menos intenso quando comparado com conteúdos finalizados em SDR, mas é a maneira mais fácil para as emissoras fazerem transmissão e já utilizar a tecnologia HDR. Além disso, o HLG é o formato de escolha dos fabricantes de smartphones que podem capturar HDR, como o iPhone, por exemplo, já que evitam o constrangimento da mídia não ser executada corretamente em dispositivos que não possuem a capacidade de visualizar conteúdos HDR. E por fim, também existem as certificações para os monitores HDR, tais como VSA HDR, e essas certificações não devem ser confundidas com os formatos de exibição em HDR, já que elas são mais próximas de selos de aprovação para informar aos consumidores o quão bom cada monitor com esse selo é, e servem com o propósito de classificação em essência, já que contém diferentes níveis indicando a qualidade que geralmente está principalmente relacionada com o pico de nits que o monitor proporciona. Se quiser saber mais sobre o processo de como filmar, editar e finalizar vídeos em HDR, clique no link da descrição para explorarmos mais o vídeo que vai falar sobre isso. Espero que tenha gostado do conteúdo, deixe seus comentários abaixo e se achou esse vídeo informativo, clique no polegar positivo para curtir. Mas caso não tenha gostado, clique no polegar negativo 2 vezes. Mais uma vez, este é o Royoko, eu sou o Thiago Vilfight e até a próxima!